Seja bem-vindo ao desconhecido. Hoje, vamos explorar um ano que ficou marcado na história sombria dos crimes. 1974. Um ano em que diversos serial killers aterrorizaram o mundo, coexistindo no mesmo período. Prepare-se para descobrir os detalhes mais intrigantes e macabros dessa época. Antes de entrarmos nos eventos de 1974, é crucial compreender o contexto histórico que lançou as bases para o surgimento dos serial killers. A década de 1970 foi um período turbulento, no qual uma combinação de fatores sociais, políticos e tecnológicos convergiu para criar um terreno fértil para esses crimes horríveis, pois a confiança nas instituições estava sendo minada. Escândalos como o de Watergate abalaram a fé das pessoas no governo, na polícia e no sistema judicial. Esse clima de desconfiança gerou um sentimento de desamparo, tornando mais difícil para a sociedade confiar em suas autoridades para a proteção. As mudanças sociais e culturais também desempenharam um papel importante. Movimentos como os direitos civis, o feminismo e a contracultura estavam redefinindo normas e valores tradicionais. Esse ambiente de transformação contribuiu para a confusão moral e a sensação de desordem social. A cobertura midiática estava em expansão, trazendo crimes violentos para dentro dos lares das pessoas. A atenção da mídia alimentava o desejo de notoriedade e fama de alguns desses serial killers, incentivando sua busca por mais vítimas. Agora, entrando realmente no tema dos casos de alguns dos mais famosos serial killers de 1974, um dos mais notórios de todos os tempos foi Ted Bundy. Sua aparência charmosa e manipuladora fez com que ele se aproximasse das vítimas, deixando um rastro de terror por onde passava. Ele é a representação perfeita de que um rosto cativante pode sim esconder um monstro interior. Sua história nos lembra que o mal muitas vezes se disfarça nas formas mais inesperadas. O modus operandi de Bundy envolvia fingir uma lesão ou precisar de assistência para manipular as vítimas a se aproximarem de seu carro. E um fato extremamente curioso é que ele estudou psicologia na Universidade de Washington, onde começou a desenvolver suas técnicas de sedução e manipulação. Além disso, Bundy trabalhou em uma linha de apoio a pessoas com problemas emocionais, o que lhe proporcionou uma compreensão íntima das vulnerabilidades humanas. Ele confessou ter cometido pelo menos 30 assassinatos e foi condenado à morte em 1979. Ele passou anos no corredor da morte enquanto seus recursos legais eram esgotados. Bundy foi executado na cadeira elétrica em 1989. E enquanto Ted Bundy aterrorizava algumas regiões dos Estados Unidos, John Wayne Gacy estava cometendo seus crimes em Chicago. Ele se apresentava como um palhaço em festas infantis, mascarando sua verdadeira natureza. Uma curiosidade bizarra sobre Gacy é que ele se envolveu em atividades políticas locais, inclusive fotografando-se com figuras públicas proeminentes. Sua conexão com a política local trouxe uma camada extra de obscuridade às suas histórias. Gacy conseguia manter essa fachada, apesar de ter sido condenado por abuso sexual de menores anos antes de seus assassinatos. Ele atraiu suas vítimas jovens para sua casa, prometendo emprego ou oportunidade. Ele então as drogava e cometia seus atos horríveis. Sua habilidade de encobrir seu passado criminoso enquanto ganhava a confiança de muitos é surpreendente e assustadora. Gacy foi condenado por 33 assassinatos e foi condenado à morte em 1980. Ele passou quase 14 anos no corredor da morte antes de ser executado por injeção letal
em 1994. E como se não bastasse, 1974 também viu o início da carreira criminosa de Richard Ramirez, conhecido como o Assassino Noturno. Ele espalhou pânico pela Califórnia ao invadir residências durante a noite, cometendo estupros e assassinatos brutais. Ramirez não tinha um padrão específico de vítimas, o que aumentava o pânico geral. Ele atacava indiscriminadamente, independentemente de sexo, idade ou status social da vítima. Uma curiosidade intrigante é que Ramirez, mesmo com esse comportamento doentio e assustador, desenvolveu uma espécie de culto de admiradores enquanto estava sob custódia. Durante seu julgamento, mulheres enviavam cartas de adoração e propostas de casamento para ele. Isso demonstra o poder sombrio que a sua imagem exercia. Esse comportamento aleatório aumentou o clima de medo nas comunidades. Ramirez foi responsável por uma série de crimes hediondos que teve um fim quando, em 1985, ele foi capturado por moradores de um bairro após uma tentativa de assalto. As pessoas o reconheceram das descrições e notícias divulgadas na mídia. Ramirez foi espancado por uma multidão enfurecida antes de ser entregue à polícia e condenado por 13 assassinatos, 5 tentativas de homicídio, 11 estupros e 14 furtos, entre outras acusações relacionadas a seus crimes. Em 1989, ele foi condenado à pena de morte. O legado desses serial killers ainda perdura, não apenas pelas atrocidades que cometeram, mas também pela influência que tiveram na cultura popular, inspirando filmes, séries e livros de terror. Suas histórias também levantaram questões sobre psicologia criminal e segurança pública. 1974. Um período em que serial killers famosos aterrorizaram o mundo com seus crimes brutais, mas nos ensinou que devemos estar alertas para os sinais que possam surgir em nossa própria sociedade e não confiar em estranhos, por mais simpáticos e confiáveis que pareçam. Não se esqueçam de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes e por vezes assustadores. Até mais.